Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara discute projeto que inclui guia de turismo no programa Cartão Família Carioca. Os guias de turismo estão passando fome. O turismo é a essência da cidade do Rio de Janeiro. CPI que apura recolhimento de tributos municipais por empresas de aplicativos de transportes realiza audiência. Pesquisa mostra que o número de voluntários aumentou durante a pandemia. O que a gente viu aqui num primeiro momento, nos 2 primeiros meses, elas foram bastante expressivas. Aí o que a gente monitora pelo monitor das doações, ela chegou a 5,5 bilhões. Não saia daí, a gente volta já. A Rio TV Câmara está de mudança. Nosso canal aberto entrará na sintonia 10.3 a partir do dia 29 de agosto, como estabelecido pelo Ministério das Comunicações. Você que nos assiste no canal 15.3, a partir do dia 29, basta sintonizar o canal 10.3. Assim, você pode seguir acompanhando nossa programação 24 horas, com tudo sobre o Legislativo Carioca e a cidade. E siga nossas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com as informações da sessão plenária desta quinta-feira. O repórter Renato Chapur conta como foi. A sessão começou com um impasse sobre a constitucionalidade da primeira matéria da pauta, o projeto que inclui os guias de turismo no programa de transferência condicionada de renda durante o estado de calamidade decretado pela Prefeitura com a pandemia do novo coronavírus. Eu bato palmas para a diligência do vereador Raimon, mas é o seguinte, né? No caso dos ambulantes, no caso do audiovisual e agora no caso dos guias turísticos, assim, eu sinto em dizer que a prefeitura não tem viabilidade financeira para poder bancar esses projetos que o vereador Raimon coloca aqui os vereadores para votar. Sobre o projeto em tela, eu queria contra-argumentar com o vereador Jairinho, né, porque não é tranquilo você dizer não, o Rio de Janeiro não tem dinheiro para custear, né, o benefício aos trabalhadores do turismo. Né? Bom, o Rio de Janeiro vem custeando o benefício, né, aos bancos. Esse ano vão ser mais de 2 bilhões de reais, né, que vão ser pagos nos juros da dívida pública. Né? Essa é uma discussão que já foi travada aqui várias vezes. Nós temos na nossa cidade milionários, multimilionários, bilionários, né, que não têm uma contribuição aos impostos do município de maneira proporcional à sua riqueza. Várias vezes nós apresentamos, inclusive, na última discussão do IPTU, a bancada do PSOL apresentou emendas para criar uma alíquota, né, progressiva do IPTU para os milionários, os multimilionários dessa cidade, pagarem, né, mais proporcionalmente, né, pelos seus imóveis do que a grande maioria da nossa população. Nós temos uma dívida ativa enorme com a cidade. Parte dessa dívida ativa, inclusive, né, são dos mesmos bancos em que a prefeitura fica gastando milhões para pagar a dívida com esses bancos. Né? Então, o que há, na verdade, é uma decisão política sobre orçamento. Né? Os guias de turismo estão passando fome. O turismo é a essência da cidade do Rio de Janeiro. É a essência. Aqui é um cartão postal do país. O mundo todo conhece o Rio de Janeiro antes de qualquer outra cidade do Brasil. Então, nós temos por obrigação fomentar, né, esta economia. Aliás, esse dinheiro, né, colocado no turismo, nos trabalhadores, né, ele retorna para a prefeitura. Não é um dinheiro que fica parado. Não é um dinheiro que vai para fora do país. É um dinheiro que aquece a nossa economia e que nós estamos precisando. Essa casa já botou mais de 4 bilhões na mão do governo Crivella. Esta casa, durante esse... Eu só estou querendo lembrar,
O mundo não está acontecendo apenas no ano da pandemia. O governo atual, o governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, não é somente no ano da pandemia. Ele tem outros anos que nós temos que discutir que levaram a essa crise que nós estamos tendo aqui agora, independente da pandemia. A gente faz o movimento com as pessoas que nos procuram porque nós acreditamos que estamos aqui para representá-las. E fazemos isso como... Nós também. Claro. Quando eu falo nós, não falo eu, meu mandato, eu falo nós todos, né? E aí eu quero dizer que, na verdade, eu quero fazer alguns contrapontos que eu considero que eles podem ajudar os vereadores a compreenderem. Quero me dirigir aos guias de turismo que estão nos assistindo. São muitos os que nos assistem nesse momento. Os que ligaram, não foi só para você não, Jairinho. Ligaram para todos os vereadores, ou para quase todos, ou para os que conseguiram, para dizer da expectativa que eles têm. Agora, a expectativa que eles têm, e eles sabem disso, não é uma expectativa de que, ao aprovar esse projeto, amanhã o dinheiro vai estar na conta deles. A gente ainda tem uma longa travessia. Quem hoje quer se colocar como defensor do turismo acha que as pessoas têm memória curta. Acham que as pessoas não conseguem ligar 2 pontos. Ver aqui o vereador Raimon, do PT, falar que defende os guias de turismo, eu vou ler só uma notícia. A medida mais importante para o turismo brasileiro da última década foi a derrubada da necessidade de vistos nos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. Quem foi o partido que propôs um decreto para derrubar e voltar com as exigências? Foi exatamente o Partido dos Trabalhadores. E depois de quase 2 horas de discussão, a sessão foi encerrada sem que o projeto fosse votado. Ele volta na sessão da próxima terça-feira. A CPI que investiga se os aplicativos de transporte estão recolhendo os tributos municipais realizou sessão. A comissão ouviu o representante da Secretaria Municipal de Fazenda. São cerca de 300 mil carros de aplicativos circulando pela cidade, 100 mil só da empresa Uber. De acordo com o presidente da CPI, vereador Leonel Brizola Neto, há 5 vezes mais veículos explorando a atividade do serviço de transporte remunerado particular de passageiros através de aplicativos do que os serviços prestados por táxis. A CPI quer investigar o recolhimento de tributos municipais por empresas de aplicativos de transporte de passageiro na cidade. Quanto foi arrecadado para a Prefeitura desde os anos de 2014 até 2019? A arrecadação das empresas de setor começaram em 2016 e em 2016, a partir de maio, o valor total arrecadado em 2016 ainda foi de 9.943.000. Em 17, já exercício completo, né, foi arrecadado 25.383.000. Em 18, exercício completo, 35.387.000. Em 19, exercício completo, 27.580.000. Houve divergência quanto à data do início do recolhimento de tributos das empresas de transporte por aplicativos apresentados pela Secretaria de Fazenda. O ofício que a gente fez à Secretaria Municipal de Fazenda, data de 2019, 14 de março de 2019, e consta pela assinatura do secretário, pelo Serviço de Intermediação de Transporte, de Intermédio, de Aplicativo, consta no sistema, peraí só um pouquinho, deixa eu aumentar, de nota carioca, recolhimento de ISS desde setembro de 2014. Pode ser que o relatório que originalmente foi para a Monsenhor se refira à competência parcelada. Então, ela pode ter feito o parcelamento em 2016 e começado a pagar referente a competências que vinham desde 2014. A gente tem que comparar, buscar essa informação que foi gerada para o senhor anteriormente para fazer essa comparação. O membro da CPI, vereador Átila Nunes, disse que os números apresentados pela Secretaria chamam a atenção. A minha pergunta vai ser uma pergunta um pouco subjetiva, tá? Na realidade, da parte da Prefeitura, já houve alguma... Não sei se o termo seria desconfiança, mas assim, vocês imaginam que esses números são números de fato compatíveis? Já houve algum diálogo interno da necessidade de fazer algum tipo de auditoria mais profunda para ver se realmente são compatíveis esses números, considerando a dimensão
se chegou hoje nessa prestação de serviço. As fiscalizações elas começam com a desconfiança. Por isso, nós temos 22 autos de infração em cima dessas empresas. Porque se a gente achasse que ela está recolhendo perfeitamente de acordo com o que a gente esperava, a gente não teria ido fiscalizar as empresas. A gente só abre uma fiscalização quando a gente desconfia que aquela empresa está abaixo daquilo que ela pode produzir. E nisso geraram 30 milhões de diferença a ser cobrado dessas empresas, nesse período de 5 anos. Essas diferenças provavelmente não se encontravam nos registros que ela tinha nos apresentado, tendo que ser apurados de maneira indireta. A CPI quer saber quando foram feitas as inscrições dos cadastros das empresas por aplicativos na cidade do Rio de Janeiro. O presidente da comissão vai solicitar informações através de um pedido de requerimento de informação à Secretaria de Fazenda. Em seguida, foi a vez do secretário de Transportes do município, Paulo Jobim Filho, que está à frente da pasta há pouco mais de 2 meses, prestar esclarecimentos à CPI sobre o transporte remunerado particular de passageiros por aplicativos na cidade. O secretário explicou que a pasta possui apenas o cadastro das empresas de aplicativos e não faz o cadastro dos motoristas de aplicativos que são autônomos. Não. Vereador, dos motoristas, não. Mas das empresas, sim. Nós temos cadastro das empresas que operam, com dados relacionados às empresas, mas a situação dos motoristas, eles são considerados autônomos. Quer dizer, então, existe uma questão de que, na verdade, essas empresas elas são intermediárias de serviço. Elas não são prestadoras de serviço de transporte. A parlamentar Vera Lins disse que não é contra a atividade por aplicativos na cidade, mas que a concorrência é desleal. Vamos ver aí com essa CPI, essa questão desse recolhimento que não houve, não saber da multa. O presidente já questionou também isso, também a Fazenda desconhecia, né? Então, vamos caminhando para ver como é que vai acontecer, o que a gente vai saber e descobrir o que essa Uber sonega. Antes de encerrar a audiência, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Leonel Brizola Neto, afirmou que há fortes indícios de sonegação de tributos por parte das empresas de transportes por aplicativos. A comissão convocou uma nova reunião para o próximo dia 3 de setembro. Dessa vez, a CPI quer ouvir os representantes das empresas de transportes por aplicativos que transitam na cidade do Rio de Janeiro. Solicitar a Procuradoria da Casa para que, inclusive, judicializasse nesse sentido, para que elas viessem prestar ao esclarecimento. Então, eu queria marcar algumas datas, agendar algumas datas para as próximas reuniões, né, em comum aqui entre a gente, ou seja, 2 datas pelo menos, para que a gente pudesse, deixa eu ver o calendário aqui, deixar marcado, e nesse meio tempo fazer com que essas empresas venham prestar esclarecimento na CPI. E você vai ver no próximo bloco, cresce o número de voluntários durante a pandemia. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Mais de 12 milhões de pessoas podem votar nas próximas eleições. É o que garante o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Por causa da pandemia da Covid-19, as eleições para escolher prefeito e vereadores foram remarcadas. O primeiro turno vai ser no dia 15 de novembro e o segundo, 29 de novembro. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou um mapa do eleitor. O estado possui mais de 12 milhões e 455 mil eleitores.
um aumento de quase 41 mil em relação a 2016. As mulheres representam 53,78% desse total. O Rio de Janeiro é o terceiro estado em número de pessoas que vão usar o nome social no título. Menos de 1% declarou ter alguma deficiência. A principal delas é a locomoção. A principal faixa etária de eleitores é de 35 a 39 anos. Jovens com menos de 18 anos que possuem direito facultativo ao voto representam 0,28% dos eleitores. Em relação ao grau de instrução, a maioria declarou ter ensino fundamental incompleto. A cidade do Rio de Janeiro é o município com o maior número de eleitores em todo o estado, com mais de 4.850.000 pessoas aptas a votar. Os casos de homicídios dolosos de mulheres, ou seja, quando há intenção de matar, caíram 12% quando comparado 2019 com o ano anterior. É o que mostra o dossiê Mulher, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública. Embora esses números tenham reduzido, não há motivos para comemorar. O dossiê Mulher mostrou que o estado do Rio de Janeiro registrou 6.692 casos de violência sexual. 58% tinham menos de 18 anos. Em relação aos casos de homicídios dolosos, houve uma queda de 12% de 2019 para 2018. No ano passado, foram 308 vítimas. Mais de um terço das vítimas foram mortas dentro de casa. Pela primeira vez, foi registrado casos de feminicídio, 85 no total, sendo que 49 mulheres tinham entre 30 e 59 anos e 58 eram negras. Mais de 128 mil mulheres foram vítimas de violência dentro de casa e por um parente no ano passado. Isso representa um aumento de 6% em relação a 2018. Há um ano, a Secretaria de Polícia Militar lançou a Patrulha Maria da Penha com o objetivo de reduzir a reincidência dos casos de violência doméstica e familiar. Nesse período, foram atendidas mais de 11 mil mulheres. Para denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher, basta ligar para o número 180. A ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias da semana. Nesta sexta-feira se comemora o Dia Nacional do Voluntariado e há bons motivos para se festejar. Uma pesquisa mostrou que aumentou o número de voluntários durante a pandemia da Covid-19. Veja na reportagem de Simone Braga. As ações sociais sempre fizeram parte do dia a dia dos brasileiros, mas durante a época de pandemia, as inscrições para trabalho voluntário tiveram um aumento de 43% comparado ao mesmo período de 2019. E o número de jovens interessados em voluntariado também teve um crescimento. Os dados são do Atados, que atua há 8 anos e é a principal plataforma de voluntariado do Brasil. De acordo com o levantamento, em 2019, existiam 73% de mulheres e 27% de homens cadastrados na plataforma do Atados. Em 2020, o número de homens inscritos para práticas voluntárias subiu para 45%. A mudança também aconteceu com relação à faixa etária. Em 2020, 35% dos inscritos têm entre 18 e 24 anos. Já em 2019, os jovens representavam apenas 14%. Também foram criadas 505 vagas à distância, um aumento de 271,3% se comparado ao período de 2019, que só tiveram 136. E os acessos ao site aumentaram em 147,2%. Atualmente, a plataforma tem 2.364 ONGs inscritas e mais de 180 mil voluntários. Para valorizar e incentivar o voluntariado, a plataforma Atados lançou a campanha #Mostre Seu Voluntariado, que celebra apoio a projetos sociais durante a pandemia e estimula o compartilhamento de histórias de ONGs e voluntários. O objetivo da campanha é de mostrar para as pessoas e de inspirar que o voluntariado existe, que existem muitas organizações que estão atuando, muitas pessoas que estão atuando na ponta, no setor social, e que toda a colaboração é necessária. Então, a gente vai celebrar quem já está realizando ações voluntárias e inspirar pessoas que querem ser voluntários e não sabem como nem onde. A coordenadora de projetos dá dicas de como as pessoas podem se tornar voluntárias e fala sobre o que mudou no perfil do voluntariado com a pandemia.
A gente tem duas formas de atuação no Mostre Seu Voluntariado. Uma delas é postar com a hashtag. Então, no Instagram, no Facebook, no Twitter, você postar foto, postar vídeos, contando um pouco da sua experiência enquanto voluntário ou em ações cidadãs, ações de solidariedade, né? A gente está vendo que tem muita ação de doação de cesta básica, de kits de higiene, que também entram nesse sentido. E então você posta com a hashtag e isso vai juntar lá no nosso feed do Atados. E a gente também fez uma campanha junto com o Museu da Pessoa, que é uma organização de São Paulo que junta histórias de pessoas no online. E essas histórias, elas são todas gravadas em um arquivo que fica fora do Brasil e ele vai ficar para próximas gerações. Então, a ideia do Mostre Seu Voluntariado no Diário para o Futuro é que as pessoas saibam o que tem sido feito durante a pandemia, né? O Diário para o Futuro, aconteceu essa pandemia em 2020, o que aconteceu? Teve muita gente que participou de ações voluntárias também. Então, as pessoas conseguem entrar no Museu da Pessoa, no Diário para o Futuro, e subir um vídeo depoimento, ou uma foto, ou mesmo um texto, contando um pouco para o futuro como tem sido essa atuação durante a pandemia. Já a Associação Brasileira de Captadores de Recursos divulgou um levantamento que mostrou dados preocupantes. Apesar de um grande número de doadores e de um recorde de doações que nos primeiros meses de pandemia chegou a 6 bilhões de reais, o montante vem diminuindo. Em junho, as doações caíram 88% em relação a abril e maio. O que a gente vê para as doações, né, o volume de doações para apoio ao combate da pandemia, o que a gente vê é que num primeiro momento, nos 2 primeiros meses, elas foram bastante expressivas. Aí o que a gente monitora pelo monitor das doações, ela chegou a 5 bilhões e meio. E o que a gente vê nos últimos meses é uma desaceleração. Nos últimos 2 meses, ela cresceu 600 milhões apenas em volume de doação. Então, a análise que a gente faz é que, num primeiro momento, houve um grande comprometimento, aí, principalmente por parte de empresas com volumes grandes, consideráveis de doação, que não usualmente a gente vê, para apoio aí aos efeitos, né? Principalmente na área da saúde, cerca de 77% das doações têm o foco em saúde, 16% mais para a questão de assistência social, principalmente segurança alimentar. E o que a gente vê, então, nesse segundo momento é que essas grandes doações deixaram de ser anunciadas, provavelmente porque as empresas empenharam um valor, e aí, enfim, quando o valor também, o montante é muito grande, isso leva tempo para até transformar em benefício social, ou seja, né, por exemplo, aquisição de equipamentos ou infraestrutura hospitalar que foi construída. Então, isso leva um tempo para ser realizado, né, para ser, de fato, destinado. Então, o que a gente vê é que é normal você ter até essa queda, mas o que a gente vê é que ela desacelerou, mas a pandemia não desacelerou, né? Ela continua em pleno curso. A presidente da associação também ressalta os desafios e faz um apelo à população. O que a gente vê aí é um grande desafio das organizações de manter as suas atividades com essa queda de receita de doações, porque a maior parte das doações das organizações, elas vivem de doações, né? Então a gente tem uma preocupação. Então o que a recomendação aí para as organizações é que elas continuem fazendo a sua campanha, continuem, né, fazendo apelo para a população, divulgando, criando canais para facilitar essas doações, seja online, seja, enfim, de outras formas que elas consigam viabilizar, para que isso de fato, para que esse recurso possa chegar e para, de fato, essas organizações conseguirem dar o apoio para as pessoas que estão mais em dificuldades aí com os efeitos da pandemia. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.